Oi pessoal, meu nome é Rafael, esse é o Direito Cult e eu tô com a seguinte dúvida: se o Flash fosse um juiz, o meu processo andaria mais rápido? Então, pessoal, ninguém duvida que o Flash seja um dos velocistas mais rápidos que existem, né? Na verdade, a própria DC, coloquei o gráfico aí para vocês, coloca dois Flash, né? Tanto o Wally West quanto o Barry Allen como sendo os seus dois personagens mais rápidos. E existem outras várias análises também na internet, no YouTube, com relação à parte científica da velocidade e com relação também a comparação, né, entre outros velocistas, né, seja da Marvel, né, seja de outras histórias e videogames. Mas, para o nosso caso aqui, vamos nos ater ao Flash. E a ideia é que o Flash, ele é, sim, super rápido, né? Não só com os seus movimentos, mas também com o seu pensamento, né? Então, ele é um herói muito veloz. Com relação a isso, né, ele se contrapõe, infelizmente, à nossa justiça brasileira. Né? Infelizmente, né, como eu falei, a justiça brasileira ela tende a ser uma das mais lentas, né, que existem no mundo. Infelizmente, né, um processo no Brasil ele demora. Né? Inclusive, o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, analisou o tempo médio, né, de solução dos processos e estabeleceu esse gráfico aí, que também está aqui no link na postagem, se vocês quiserem ver com mais detalhes, onde estabelece o prazo, né, que normalmente um processo demora em cada fase, né, dele, em cada órgão dentro do poder judiciário, tá bom? Curiosamente, né, a lei brasileira não estabelece um prazo, nem mínimo, nem máximo. Né? Então isso vai depender muito de cada processo. Tem um caso super famoso, né, que na verdade foi resolvido há pouco tempo, que foi justamente proposto há 125 anos atrás. Né? É um processo proposto pela Princesa Isabel, debatendo sobre a propriedade do Palácio da Guanabara, a sede do estado, do governo do estado do Rio de Janeiro. Nesse processo, estava se discutindo se o Palácio da Guanabara seria ou não de propriedade da família real, né? Já que houve a apropriação desse bem quando foi declarada a República. Então, vocês veem, esse é considerado o processo, né, se não um dos processos que mais demoraram dentro do Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Aí você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas por que demora tanto? Né? Quais são os fatores que fazem com que haja essa demora? Bem, a gente pode apontar aqui 4 pontos, né, que fazem com que os nossos processos demorem no Brasil. O primeiro ponto é a burocracia. Basicamente, a gente está falando aqui sobre uma atuação pública, servidores públicos envolvidos, leis, muitas regras, muitos atos a serem praticados, né, e muita formalidade a ser seguida. Então, tudo isso forma uma burocracia complexa, uma burocracia extensa. Outra coisa que acaba fazendo com que os processos demorem é o número deles dentro do Poder Judiciário. Como existem muitos processos em andamento, por óbvio, né, eles demoram mais para ser analisados, são muitos que têm que ser analisados. E isso se contrapõe justamente ao número de servidores e magistrados, né, principalmente ao número de juízes. Né? Atualmente, numa estimativa do próprio CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, existem 80 milhões de processos em andamento no Brasil. Em contrapartida, a gente tem cerca de 18 mil juízes. Então, infelizmente, é muito trabalho para pouca caneta, tá bom? E, além disso, a própria atuação das partes, né, a própria atuação dos sujeitos dentro do processo acabam também afetando o andamento dele. Afinal, não é só o juiz que movimenta essa máquina burocrática. Os atos praticados dentro do processo não são só de um juiz. Também tem todos os outros envolvidos no andamento daquela causa, tá bom? Então,
Ainda que o Flash ele fosse um juiz de um processo, como o processo não depende só dele, por mais rápido que ele leia, por mais rápido que ele pratique seus atos, por mais rápido que ele faça, né, as sentenças, ainda assim, como é um trabalho em conjunto, várias pessoas atuando, mesmo dessa forma, o nosso processo ia demorar mais um pouquinho, tá? É claro que isso deixaria, né, o próprio Wally um pouco frustrado e um pouco nervoso. E, inclusive, isso também já foi apontado, né, pelo Rui Barbosa, um famoso jurista, né, brasileiro, que a justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. Basicamente, o que ele quis dizer com isso, né? Se eu tenho uma justiça que demora a chegar, ou seja, eu tenho uma resposta atrasada para o meu problema, na verdade, aquele meu problema não foi resolvido, né? Na verdade, eu não tive justiça. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E não esquece de se inscrever e deixar seu like. Tchau!